crianças, tudo bem? Vamos começar mais um culto essa tarde? Vamos orar para a gente começar o nosso culto? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem cuidado da nossa igreja. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal e pedimos que o Senhor nos ajude também para que possamos aprender mais da Tua Palavra e possamos colocar em prática. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, essa semana eu recebi tantas fotos de reis e rainhas tão lindos. Essa era a tarefa que nós tínhamos, né? Vamos ver então? Já adianto para vocês que vocês ficaram demais. Eu falei que vocês estavam lindos? Não estavam mesmo? Bom, vamos cantar a nossa música? É o último dia dessa música. Semana que vem nós teremos uma música nova. Então vamos cantar? Deus me criou assim como eu sou, criou você e todo mundo pra sua glória. Foi que criou, foi muito bom o que ele fez, foi muito bom o que ele fez. Vou dar-lhe glória, a Deus amar, obedecer ao que mandar. Deus sempre cuida muito bem de mim, pra Ele eu vou viver assim, pra Ele eu vou viver assim. Deus me criou assim como eu sou, criou você e todo mundo pra sua glória. Foi que criou, foi muito bom o que Ele fez, foi muito bom o que ele fez. Vou dar-lhe glória, a Deus amar, obedecer ao que mandar. Deus sempre cuida muito bem de mim, pra Ele eu vou viver assim, pra Ele eu vou viver assim, pra Ele eu vou viver assim. Muito bem!
É isso que a gente tem que lembrar. Deus nos criou e Deus cuida de nós. E como é bom a gente saber disso. Davi sabia disso, né? Davi, ele tinha essa convicção mesmo em meio a todas as dificuldades que ele passou. Ele foi perseguido, aconteceu um monte de coisas. E hoje nós vamos saber o final da história de Davi. E eu já tô super curiosa para saber. Então, vamos chamar a tia Lídia pra gente saber o que vai acontecer na vida de Davi? Olá, crianças, tudo bem? Vamos continuar a nossa história de Davi? Nós falamos que Davi tinha sido coroado rei de Israel, né? E nós paramos quando ele conversou com o profeta Natã, dizendo que ele gostaria de então reconstruir o templo de Jerusalém. E Deus falou para ele em sonhos que ele não seria o construtor desse templo, que não seria no reinado dele, mas que seria no reinado do filho dele, né? E então Davi se acalmou. Davi continuou reinando Israel, mas um dia ele deveria ir para a batalha e ele não foi. Deveria estar fazendo a vontade de Deus, que era ir para essa batalha. Às vezes nós cometemos falhas, não é verdade? E Davi cometeu esta falha. Ele não foi. E ele ficou andando pelo seu palácio, andando pelas varandas do palácio, e de repente ele viu que tinha uma mulher muito bonita que estava na casa dela e ela estava tomando banho, né? Vamos lembrar que eles não tinham chuveiros como nós temos hoje, ok? Nem água encanada e tudo mais. E aí ele olhou, achou a mulher muito bonita e pediu para que um dos seus servos fosse até aquela casa e trouxesse aquela mulher, para que ele pudesse conhecê-la, conversar com ela. E aí falaram para ele: olha, essa mulher é casada e o esposo dela é um dos seus soldados, é o Urias. Mesmo assim, ele pediu para que trouxesse. O nome dessa mulher, Batseba. E aí ele foi, conheceu a mulher, conversou com a mulher, ficou com ela, enquanto o esposo dela estava na guerra. E aconteceu que tempos depois, uns meses depois, a mulher mandou um recado para ele, dizendo que estava grávida. E então ele ficou preocupadíssimo, muito preocupado. E aí ele teve uma ideia. Ele pensou: vou pedir para que Urias volte da guerra, ele vai ficar na casa dele e aí tudo bem, sem nenhum problema, né? Só que Urias voltou e ele não conseguiu ir para casa, que ele falou: meu rei, eu não posso ir para minha casa, descansar, ficar tranquilamente, quando nosso povo está em batalha. Eu não conseguiria. E o Urias passou a noite na porta do palácio, nem foi para a casa dele. Então, Davi teve uma outra ideia. Ele chamou o comandante da guarda e pediu para que colocasse Urias na fronte de batalha. Isso significa que é bem na frente, num lugar estratégico, onde ele pudesse ser atingido pelo inimigo. E foi o que aconteceu. Urias foi colocado bem no fronte de batalha, foi atingido e morreu. Então, Davi se casou com Batseba. Passado algum tempo, o profeta Natã foi conversar com Davi. E ele contou a seguinte história: Davi tinha um homem que tinha muitas ovelhas. E tinha um outro que só tinha uma ovelha. Mas quando esse homem que tinha muitas ovelhas recebe um convidado, ele pede para que peguem a ovelha daquele que só tinha uma e mate e sirva para os seus convidados. Davi ficou furioso. Como alguém pode fazer uma coisa dessas? Quem fez isso? Mande prendê-lo imediatamente. Aí o profeta Natã falou: foi você.
Você tinha todo o reinado. Você tinha tudo isso. Mas Urias tinha só a esposa dele. E você fez o quê? Fez com que ele morresse e ficou com a esposa dele. Na mesma hora, Davi reconheceu o seu erro. Pediu perdão para Deus. Mas aquele bebê que a esposa estava esperando nasceu e não sobreviveu. Davi pediu perdão, se humilhou diante de Deus. E quando a gente pede perdão para Deus, quando a gente se humilha diante dele, reconhece os nossos erros e a gente muda, Deus perdoa. E a Bíblia diz que Deus perdoa e mais, ele esquece. E Davi fez isso. Passado um tempo, Batseba ficou grávida de novo. E dessa vez o bebê nasceu, ficou bem. Sabe o nome dele? Salomão. Quem foi o rei que substituiu o seu pai, Davi? O rei Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi o rei mais sábio que teve em toda a história da humanidade. Tá? Então, Salomão foi quem reconstruiu o templo. Agora, lembra que no comecinho dessa história, eu falei que Davi, ele escrevia poemas? Eu falei que ele escreveu muitos poemas? Pois é, muitos dos poemas que Davi escreveu estão aqui, ó, na Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos. Então, muitos salmos que estão aqui foram escritos por Davi. Tem um que vocês conhecem muito bem, que vocês já ouviram várias vezes, que é o Salmo 23. E ele foi escrito pelo rei Davi. Ele fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias, e habitarei na casa do Senhor eternamente. Então, Davi escreveu muitos salmos, muitas poesias. E ele não começou escrevendo quando era rei. Ele começou quando ele tinha mais ou menos a idade de 9, 10 anos. Ele começou cedo a escrever esses poemas e ele registrou aqui. Davi, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele queria fazer a vontade de Deus. Ah, Lídia, mas ele errou. Sim, mas ele pediu perdão, se arrependeu do seu erro e mudou. Quando a gente comete erros, pecados, quando a gente falha, nós temos que pedir perdão para Deus e mudar. Significa não fazer aquilo de novo. Então, quando desobedecemos nossos pais, devemos pedir perdão para Deus, porque desobediência aos pais é pecado. Pedir perdão para os pais e não cometer aquilo de novo. Quando conta aquela mentira, também pedir perdão para Deus, perdão para quem você mentiu e não fazer de novo. Procurar sempre fazer a vontade do Senhor. E Davi fez isto. E assim acaba a nossa história do rei Davi. E até a próxima semana com uma nova história. Deus te abençoe. Nossa, como foi legal aprender um pouco mais sobre a vida de Davi, sobre a história de Davi. Nossa, foi muito bom mesmo. Eu já tô curiosa para saber qual vai ser a história nova da semana que vem. Não podemos perder, né? Mas qual era mesmo o nosso versículo tema? Ele ficava em 1 Samuel 16:7, que fala: o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Esse é o nosso versículo tema, que eu espero que vocês decorem. E qual vai ser o desafio para a semana que vem? Bom, Davi, ele era poeta, ele escrevia músicas
e ele escreveu Salmos. O livro de Salmos que nós temos na Bíblia, a maior parte deles foi escrito por Davi. Tiveram outros escritores também. Tem os filhos de Coré, tem Salmo de Moisés, mas a maior parte deles foi escrito por Davi. E o nosso desafio, então, para essa semana é que você, junto com a sua família, leia um Salmo de Davi. E aí vocês podem mandar a foto da família lendo junto. Então, a família é quem mora dentro da sua casa, quem mora com você. A gente sabe que não pode ficar saindo ainda. Então, que você e a sua família possam ler um dos Salmos de Davi. A gente tem vários salmos, tá? Tem o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 6, o 19, 20, 23, tem vários. Eu vou ler com vocês o Salmo de número 3. Esse salmo, Davi escreveu enquanto ele estava fugindo. Já pensou, você tá fugindo, se escondendo de alguém que quer te matar e você ainda assim escreve uma música? Porque todos esses salmos, eles eram músicas. Eles não eram só lidos, mas eles eram cantados também. E tinham momentos certos para serem cantados. Alguns eles cantavam enquanto eles andavam para ir até o templo. Outros eles cantavam dentro do templo. E tinham vários momentos. Olha só que legal. Então vamos ler o Salmo 3 juntos? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então, esse foi o Salmo 3. Vocês vão escolher um outro salmo, porque o 3 nós já lemos juntos, para ler com a sua família. E aí mandem a foto pra gente, tá bom? Bom, vamos orar então pra gente terminar o nosso culto? Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada por tanto que nós pudemos aprender com a vida de Davi. Obrigada porque nós pudemos aprender que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos restaura, assim como o Senhor fez com a vida de Davi. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, para que possamos sempre colocar em prática a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, então até semana que vem, com uma história nova e uma música nova. Um beijo, crianças. Tchau, tchau.